audiência pública sobre o projeto de lei 233 de 2011, que estima a receita e fixa a despesa do município de Arujá para o exercício financeiro de 2012. Queria convidar para participar da mesa a secretária de Finanças, Inês. Só vou esclarecer, não sei se vai vir algum vereador membro da comissão ou outro vereador desta casa. Vem. Quero convidar o presidente da Câmara, Belzinho, para compor a mesa. A audiência pública do orçamento de 2012 trata-se de um projeto de suma importância que requer uma grande análise e participação geral da sociedade. A Câmara Municipal está de portas abertas para receber as propostas e sugestões, as quais serão analisadas. Quero agradecer a presença de todos, em especial a nossa secretária de Finanças, a dona Inês, o nobre vereador Abelzinho, nobre vereador Coceira Cabelo, cumprimentar também os representantes de partidos, sociedade civil. Muito obrigado pela presença, e a audiência ela vai ter a seguinte dinâmica. Eu vou pedir para a secretária de Finanças fazer uma explanação sobre o projeto. A partir daí, tendo membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, será franqueada a palavra para eles fazerem aí os questionamentos. Após isso, os demais vereadores. Em seguida, a gente abre a palavra para os representantes de partidos políticos, depois para representantes da sociedade civil, de ONGs, em seguida para os cidadãos, que não representam nenhuma entidade, e terminada a palavra, eu vou pedir para a secretária de Finanças responder os questionamentos ao final de todos eles, para não ficar, para não se criar uma polêmica, um debate individual. Então eu queria pedir então que a secretária pudesse fazer um esclarecimento, um detalhamento a respeito do projeto. Muito obrigado. E antes disso, eu queria que as pessoas se inscrevessem aqui, assinassem a lista de presença da audiência pública, para a gente saber quem representa determinado órgão. Muito obrigado. Não, pode ser daqui, pode ser daqui. Boa tarde a todos. Nós somos convidados para estar participando aqui da audiência pública da Câmara, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, que pede para os órgãos, tanto executivo como legislativo, para apresentar, disponibilizar para o público 3 projetos de lei para que haja participação da comunidade. Um deles, a obrigatoriedade, é a Lei de Diretriz Orçamentária, que a gente já complementou em abril, que é o prazo final deles, e agora a gente está aqui para falar sobre a LOA, ou seja, a Lei Orçamentária para o próximo exercício. A LDO, ela traz certas restrições. A LDO já fala que é a lei de diretriz para o próximo orçamento. Então, tudo que a gente vai contemplar no orçamento de 2012
a gente tem que estar inserido lá na LDO para 2012, que já foi projetada e aprovada lá em 30 de abril. Fora isso, existem legislações que já definem o que é. Como, por exemplo, a Constituição, no artigo 212, ela já diz que o Poder Executivo tem que reservar 25% da sua arrecadação de impostos para aplicação na educação. A emenda 30 fala que 15% da arrecadação de impostos tem que ser para a saúde. Nós temos uma lei municipal que diz que 2% da arrecadação tem que ser para renda mínima. 8% da arrecadação é disponibilizado para o Poder Legislativo. Então, com isso a gente vê que do montante que é previsto para arrecadação, muitas coisas já vêm separadas. Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, o Poder Executivo ele não pode gastar mais que 45% da despesa com o pessoal. Mas a folha de pagamento também já leva um bom montante do valor do orçamento. Então, em cima disso, em cima dessas legislações que não tem como o Poder Executivo fugir, isso é obrigatório, além de ser legislação, o Tribunal de Contas também fica bem em cima disso, a gente projeta uma receita em cima de estudos que são feitos do presente exercício, do que está sendo arrecadado no presente exercício e nos 3 exercícios anteriores. Então, a gente vê receita por receita que existe. Algumas receitas são de obrigatoriedade do município instituir, outras receitas são receitas de transferências e outras receitas são a partir de convênios que a prefeitura firma. Então, a partir dessas informações, o Departamento de Contabilidade, juntamente com o Departamento de Receita, elabora, né, a evolução dessa receita e o somatório de todas essas receitas constitui uma projeção do que a gente poderá arrecadar em 2002. Em cima dessa projeção, a gente distribui de acordo com o que pede a legislação. Se sobrar alguma coisa, porque é bem difícil, porque isso aí já toma bastante, é distribuído de acordo com os projetos que constam lá na LDO, lá de abril. Para o exercício de 2012, foi projetado uma receita no valor de 189 milhões e 300 mil. Cumprindo-se, né, essa previsão, sendo arrecadando-se, vai ser distribuído de acordo com o que foi encaminhado aqui para a Câmara, né, de acordo com a distribuição dos percentuais que a Constituição pede, que a Lei de Responsabilidade pede, e a manutenção da administração, né? Essa manutenção a gente tem que ver que tem combustível, tem pessoal, tem a luz, tem a água, não só projetos, né? É a manutenção em si. Então, eu deixo aberto para perguntas, né? Se quiser fazer mais alguma coisa, tinha que colocar, é isso. Eu quero abrir a palavra para o vereador Reinaldinho, membro da comissão. O senhor tem algum questionamento, alguma pergunta para fazer para a secretária? Boa tarde a todos presentes. Secretária, boa tarde. Com relação à previsão de receita, você tem uma perspectiva do que poderia, por exemplo, nós não chegarmos nos 189 milhões, você tem alguma previsão do que poderia ser a quebra dessa receita?
As perguntas vão ser respondidas no final, se a senhora puder anotar, porque aí a gente dá uma dinâmica. Ok. Então eu tenho uma... Com relação às emendas, nós temos, os vereadores, alguns colegas têm algumas emendas que eles pretendem fazer no orçamento, naturalmente visando uma melhor distribuição na receita por ocasião do ano 2012. É possível a gente discutir isso antes da gente estar fazendo a emenda, jogando na nossa reunião, para depois o prefeito ou vetar ou ele acatar. Então, eu acho que seria de bom a gente verificar o que os colegas têm de emenda que eles pretendem fazer e aquilo que realmente é possível atender. E também entende que alguma coisa que a gente acaba tentando colocar fica sufocado aquela receita naquele espaço e acaba o prefeito se obrigando a vetar. Então, essa é a minha pergunta no que diz respeito às emendas. Okay? Mais alguma coisa? Quero franquear a palavra para o nobre vereador Abelzinho e Coceira, se tem algum questionamento para fazer. Não? Então, muito bem. Quero saber se tem algum representante de partido político que gostaria de se manifestar. Por gentileza, pode fazer uso do microfone, porque a sessão é gravada. Quero alertar que as perguntas e questionamentos, os esclarecimentos, precisam ser pertinentes, se referir ao projeto de lei e à lei orçamentária anual. Boa tarde ao público presente, à nobre secretária de Finanças, os demais vereadores que se encontram aqui presentes. Eu tenho conhecimento dessa audiência pública. Eu tive, na realidade, há poucos minutos, onde eu questionei o nobre presidente da comissão, o vereador Dr. Wilson, que faltava ser divulgado, mas ele me questionou e falou que foi veiculado nos jornais da cidade, que hoje aconteceria a audiência pública. E esses jornais, creio eu, que não chega a determinados lugares. Então, para mim é o seguinte, eu gostaria de saber da nobre secretária, em relação à defesa civil. O período chuvoso se aproxima. Eu queria ter conhecimento e que a nobre secretária falasse o que o nosso município está se programando para o exercício do ano que vem, que essa LOA, como a nobre secretária mesmo falou, a lei orçamentária anual. Então é o seguinte, eu tenho visto em vários anos aqui no nosso município questões aí de alagamentos de vários bairros que estão aqui passando por sérias dificuldades no nosso município. Por exemplo, o Beira Rio, que eu tenho presenciado todos os anos, são constantes as inundações que se dá, que ali acontece, e aquelas famílias não têm um consenso do poder público. Eu gostaria que fosse direto no questionamento, porque a audiência serve para buscar esclarecimento a respeito da lei orçamentária. Por gentileza. Nobre presidente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou limitar o tempo de cada pessoa a 5 minutos, senão a gente termina não tendo um controle, né? Então, como a praxe aqui na Câmara são 5 minutos, então eu vou limitar o tempo para os questionamentos em 5 minutos. Mas, nobre presidente, eu só quero falar que a minha pergunta vem logo em seguida. Eu quero questionar. Eu acho que isso aqui é uma audiência pública.
o público tem que ficar ciente. Então, em relação à estruturação aí, eu quero saber, por exemplo, aí qual a estimativa de valores que vai ser gasto para estruturar a defesa civil do nosso município? Essa é uma pergunta. Em questão do monitoramento da nossa cidade, eu vi e ouvi muitos comentários na cidade de que esse monitoramento já está sendo adequado na nossa cidade. E hoje nada mais saiu do papel. Então eu gostaria de saber qual a estimativa de valores concreto, qual a empresa realmente que vai sediar esse monitoramento na nossa cidade. Só não venha me dizer que vai ser o Grupo Max, mais uma vez, onde implanta vários pontos que são da informática no nosso município. Ganha todas as licitações. Eu só quero saber realmente qual o valor que vai ser gasto. Nós temos aí casos aí, relatos. Principalmente, eu tive na companhia, estive na base comunitária do Parque Rodrigo Barreto, onde eu resido, e tenho acompanhado que nós temos lá 2 policiais à noite. 2 policiais, nós temos 3 viaturas circulando na cidade. Então, se tiver um acidente de trânsito, prendeu uma lá, eu tenho conhecimento disso. Então, fica 2 policiais na base comunitária. E fala que a segurança é exemplo, modelo. Eu estou aqui com a revistinha aqui, falando, e tenho provas. Então, eu gostaria de saber muito bem como vai ser estruturado a nossa segurança, a segurança pública no sistema de monitoramento. Quero falar também aqui em relação à saúde. O nosso município tem aproximadamente 75 mil habitantes. Dentre eles, 20 mil habitantes são do condomínio. Essas pessoas não utilizam o programa do nosso município, que é o programa público. Mas 20 mil do nosso município também, eles têm planos de saúde, restando uma média de 35 a 40 mil. E o nosso município vive numa calamidade pública da saúde pública. Então gostaria de saber qual a estimativa, já que 15% desse orçamento anual tem que ser gasto na saúde pública. Eu quero saber onde estão enfiando esse dinheiro, porque a nossa saúde, quando não falta combustível nas ambulâncias para remover os munícipes, os pacientes, falta médicos. Eu tenho gravado, inclusive do diretor da nossa maternidade aqui, e gostaria de saber a estimativa e se existe algum valor para que o ano que vem venha a ser construído um verdadeiro hospital onde os munícipes tenham e gozem o prazer de ter uma saúde digna para esse povo, essa população sofrida, que é o que eu mais vejo. A nossa Secretaria de Saúde Pública estima que aplica mais do valor. Então isso é mentira para mim. É mentira, que eu acho que o Ministério Público tem que ter conhecimento, e eu já estou movendo ações, não só aqui no nosso município, como na Procuradoria Geral do Estado de São Paulo. Então, outra pergunta aqui, em relação ao transporte público. O transporte público da nossa cidade, se for ver por meio de percurso, ele se torna um dos mais caros do nosso país. Isso é devido não ter um programa social junto à população, porque a população precisa, no mínimo, de ter um bilhete único. No mínimo.
gostaria de saber qual a estimativa que vocês têm Já encerrou. Então vou me inscrever como município. Vou 1 minuto para o senhor concluir. Só 1 minuto para o senhor concluir, por gentileza. Então, o que eu vejo é o seguinte: em muitos casos, outras cidades, existe um programa onde integra um bilhete único, e a nossa cidade não tem. Então eu quero saber qual o valor que a prefeitura vai subsidiar esses valores junto ao município, já que nossa população nem sequer área de lazer existe no nosso município, pelo menos um transporte público. Outra também questão: qual a estimativa? A estimativa é essa, que o nosso município é muito carente, e eu vejo a nossa educação do nosso município. Eu vejo gestores. Na verdade, dado esse tempo exatamente. Eu vou ter que me inscrever para me terminar. Olha, que na verdade já se inscreveu como representante de partido político. Então aí a gente, se não limitar o tempo, Paraíba, o que vai acontecer? Nós vamos varar a noite, daqui a pouco tem sessão. Então eu vou, 1 minuto, aí eu não tenho mais, 1 minuto, e em 1 minuto o senhor tem que concluir o seu raciocínio, por gentileza. 1 minuto. Infelizmente, não é o tempo que eu precisava, mas eu vou ser breve aqui. Os nossos gestores, o nosso gestor público, eu acho que está de brincadeira conosco. Eu tenho conhecimento que a minha filha estuda numa escola pública, e tem lá, chegou, o nosso gestor está utilizando a escola pública para fazer com que seja feita uma avaliação do atual governo dele. Existe um questionário lá que tem que ser respondido, e no final existe perguntas onde está colocando a nossa educação, utilizando da nossa educação para se prevalecer a seu favor. Está terminado o período, porque aí a gente tem que limitar, senão vai se estender. Nobre vereador, eu sinto muito, eu deixei meus afazeres para vir aqui nessa Casa de Lei, que eu tenho o maior prazer de vir discutir um assunto que é de extremo interesse da nossa população, e vocês fazem isso. Fazem isso aqui, olha, não divulga nada, e aqui está sendo tudo registrado, não divulga e não deixa a população falar o que sente, o que tem para ser dito. Isso aqui, na realidade, é um alcalde que domina a nossa cidade. Sinceramente, olha, a cada dia que se passa, eu fico pasmo com essa situação aqui da nossa cidade. Sinceramente. Eu quero só esclarecer ao senhor que esta audiência pública, além de ter sido divulgada a semana inteira no site da Câmara Municipal, também foi publicado o convite no dia 20 deste mês e no dia 22 no Jornal da Cidade. Então, o que se espera é que as pessoas já venham mais ou menos sintetizando aquilo que querem questionar a respeito do orçamento. Então, infelizmente, o senhor despendeu uma boa parte do tempo fazendo comentários ao invés de questionar diretamente. Então veja, os vereadores aqui falam em 5 minutos. Para o senhor falou um período sem a limitação de tempo, depois foi dado 5 minutos, depois mais 1 minuto e depois mais 1 minuto. Eu gostaria de saber do senhor quanto tempo o senhor precisa, porque aqui nós falamos em 5 minutos. Quanto tempo o senhor precisa para terminar o seu raciocínio e ir direto ao assunto? Quanto tempo o senhor precisa? 1 minuto, mais 1 minuto? O senhor quer 2 minutos, eu dou, mas 2 minutos mais do que isso, aí eu vou pedir que o senhor respeite e conclua o raciocínio em 2 minutos. Tudo bem?
Então, nobre secretária, então isso aqui, se nós tivéssemos bastante tempo, isso aqui se tornaria para todos os munícipes de Arujá uma coisa que traria e faria com que os governantes que estão, não só seja nesse exercício, como no próximo, ele também pudesse ouvir a população. Eu venho aqui em nome da população. Eu venho com muitos questionamentos que toda a população aqui de Arujá questiona. Infelizmente é isso que acontece. Não podemos, não temos tempo e fica no que disse, não me disse. Então a Casa de Leis, que é do povo, essa Casa de Lei, eu tenho o maior prazer de vir aqui questionar, falar de estimativas, quais os valores do orçamento, como vai ser aplicado, como poderia também a população adentrar junto nesse orçamento anual, como que poderia ajudar. Mas o que eu vejo sim, eu vejo uma coisa que a população tem que ficar calada. Isso, ninguém nessa cidade vai me calar e ninguém vai calar a voz da população. É uma pena que eu tenho muitos assuntos aqui a tratar. Terminou. Eu queria perguntar se tem algum membro de entidade, associação. Muito obrigado. Tem algum membro de associação, entidade que gostaria de se inscrever? Deusdete, por gentileza, você tem 5 minutos. Secretário, boa tarde. Presidente da mesa, senhores vereadores, cidadãos presentes. Secretário, eu só tenho uma pergunta. Eu vejo todas as discussões nas áreas administrativas dessa cidade, mas sinto a ausência tanto do executivo como do legislativo no que diz respeito às áreas sociais, ditamente às áreas sociais dessa cidade. Nós temos hoje um déficit, só o déficit habitacional dessa cidade chega a 3.500 unidades. Eu não me recordo se viu alguma discussão de alguma rúbrica nessa previsão para destinar a esse setor. Então nós temos problemas ambientais graves, propagandas muito bonitas de meio ambiente na cidade, mas estão acabando com o meio ambiente da cidade. Essas são uma das linhas. E essa é uma pergunta que eu faço para a senhora. Se existe alguma rúbrica destinada, ou se existe algum trabalho nesse sentido. É fato que já tem algumas ações, inclusive muito avançada nesse sentido, mas é muito tímido pela necessidade da cidade. Então é essa a minha pergunta. Tá bom. Muito obrigado. Em nome do Fórum de Debates, por gentileza. Não sei. Pois não. É o seguinte, eu vim representar, o Fórum de Debates de Arujá, que não sei se todos conhecem, mas eu sei que os vereadores todos aqui conhecem, que é uma ONG que funciona já há 9 anos em Arujá. E essa ONG é voltada para projetos culturais, principalmente, e também sociais. E desde que eu moro aqui em Arujá, há 5 anos, eu tenho visto que, eu vim só representar, mas eu sou testemunha de que não existe nenhum subsídio, mas nenhum, para as obras que esse fórum faz. Então, sempre os principais cabeças, ou a direção, se junta e coloca dinheiro do bolso para fazer coisas.
Então, foi-me pedido, porque nesse horário não tinha ninguém disponível da diretoria para falar. Meu nome é Tânia Casella. Ela pediu para falar o nome. O Fórum de Debates de Arujá tem 9 anos. O presidente é Francisco, que todos conhecem aqui. E é isso. A gente está meio que protestando, meio que pedindo, meio que implorando que as ONGs tenham algum subsídio das finanças para isso. Trabalha em parceria com a Secretaria de Cultura e de Educação em todos os projetos. Quando é projeto da Secretaria de Educação e de Cultura, a gente entra com o trabalho e sem dinheiro. Agora, quando é projeto da gente mesmo, não entra um tostão. Então, eu acho que deve existir outras ONGs que também estejam nessa situação, e é o que a gente está reivindicando. Só isso. Muito obrigado. Existe mais algum representante da sociedade civil, organizada, ONGs, que desejem fazer uso da palavra? Não? Passa a palavra, então, aos cidadãos que não estão representando nenhuma associação. O nome do senhor? Senhor Renê, o senhor tem a palavra, por gentileza. Como é o seu nome dele? Não sei o nome dele. Representante do... Pois não. Aos senhores presentes, boa tarde. Eu gostaria de questionar com relação ao setor de educação. Tá? Eu sei que tem a Constituição limita alguns percentuais para a educação, mas eu vejo a educação, principalmente no ensino fundamental de Arujá, tem crianças que entram no primeiro ano e saem do 5º ano sem saber escrever. Então, eu não sei se isso é falta de investimento ou qualificação dos professores, porque é impossível hoje. Eu, quando estudei, no primeiro ano eu já sabia escrever, eu tinha entendimento. Hoje as crianças passam praticamente o fundamental todo e não conseguem nem o nome escrever. Então, eu não sei se é falta de investimento da prefeitura, eu creio que não, porque isso é uma obrigação que ela tem que fazer, ela querendo ou não, ela tem que investir isso, ou qualificação da mão de obra que atende essas crianças. Então eu gostaria que se tivesse algum projeto, alguma coisa assim, de saber como é que está esse andamento. E outra coisa, na área da saúde, Arujá, como diz o Paraíba, nós temos praticamente 70 mil pessoas. E pelo que eu sei, eu resido aqui há 11 anos, nós só temos hoje 2 postos de saúde, a maternidade, posto de saúde que eu digo não é posto, eu digo como se fosse um hospital, um pronto atendimento. Nós temos só a maternidade e um no Barreto. Eu acho muito pouco para uma população de em torno de 70 mil pessoas. Eu já precisei ir nesses PA e fiquei 5 horas para ser atendido. Sabe, eu acho que a população merece uma coisa melhor. Eu sei que a educação nesse país não é só Arujá que tem esse problema, é uma questão nacional, mas eu acho que devia ser voltado a olhar com mais carinho, porque são quase 40 mil pessoas que dependem disso. Alguém que pode, mesmo as pessoas que têm convênio, alguma coisa, passam por isso em coisas privadas. Imagine nós que dependemos do SUS para fazer isso. Pergunta também se tem como pegar transformar um pronto-socorro, a estimativa, se tem no orçamento do município, por gentileza. Existe essa possibilidade de o PA ser transformado num PS? Qual a estimativa de valor? Aí depois deve sair alguma coisa disso. Tá bom? Muito obrigado. Tem algum cidadão interessado em fazer uso da palavra? O senhor? O nome do senhor? Mário. Senhor Mário, o senhor tem 5 minutos. Está funcionando? Boa tarde a todos. Boa tarde, os componentes da mesa. A minha reivindicação, como o nosso colega falou, em primeiro lugar, é a respeito da defesa civil.
A Defesa Civil, eu tenho notado, quando a gente liga para a Defesa Civil, cai diretamente na Guarda Municipal. Então, o que acontece? Com essas épocas de seca, está dando muita queimada, principalmente na Mogi Dutra. Eu resido há 2 anos aqui na cidade de Arujá, no bairro do Vertente de Arujá, depois de Jacarandá. Tá? Então, o que acontece? A gente entra em contato com o Corpo de Bombeiro e às vezes eles estão sem viatura. Ou estão atendendo a outra ocorrência. Não tem como apagar os focos de incêndio. Principalmente ali na área dos condomínios. Então a gente vê aquela mata viva sendo queimada e dá dó, meu. Porque tem muitos bichos que estão morrendo ali também. Né? Então, quer dizer, estão desagradando a natureza. Outra coisa, eu estou notando que o bairro que eu moro, ele também está meio abandonado pela prefeitura. Com essas chuvas que estão dando, o que está acontecendo? Está abrindo valetas nas ruas. Eu já fui várias vezes na prefeitura, né, pedir para arrumar. A prefeitura realmente vai, depois de 2, 3 vezes que a gente vai para lá, eles levam um caminhão de pedras, jogam, espalham, mas não passam aquele rolo compressor. Então o que acontece? Com a chuva, essas pedras descem e estão indo tudo para os bueiros. Os bueiros já estão todos cheios de pedra, já está faltando sarjeta. Todas as ruas lá tem guia e tem sarjetas. E tem muitas guias e sarjetas que estão sendo perdidas, quer dizer, é dinheiro jogado fora. Tá? Muito obrigado. Mais algum representante da sociedade civil que deseje fazer uso da palavra? Não havendo mais inscritos, nobre vereador, o senhor quer complementar, por gentileza? Nobre vereador, membro da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, Reinaldo, pode fazer daqui mesmo. Mais uma vez, eu quero desejar boa tarde a todos que estão presentes aqui, dizer para vocês da importância de essa manifestação da população no que diz respeito às questões relacionadas com o orçamento. Vale lembrar e destacar, nobre colega Dr. Wilson, presidente dizer que os representantes desta Câmara, eles estão todos os dias aqui dentro desta casa ou fora desta casa, representando a população no que diz respeito às suas reivindicações, às suas reclamações e tudo mais. Então, toda manifestação é muito bem-vinda e tudo aquilo que vem de encontro a melhorar o orçamento ou fazer uma observação no orçamento que venha trazer benefícios para a população, é natural que a gente vai enxergar isso com bons olhos e vai transmitir isso para o prefeito em forma de emendas ou que o prefeito faça no próprio orçamento as adequações necessárias. O que nós não podemos admitir é dizer que nós aqui, os representantes do povo aqui desta Casa de Leis, dá a impressão que nós não estamos fazendo nada, e isso a gente tem que reagir realmente no sentido de que nós estamos trabalhando todos os dias aqui, as pessoas que estão nos bairros, que estão fazendo as suas reivindicações, as suas reclamações, elas estão tendo o respaldo dos gabinetes de cada um dos nossos colegas aqui, ou aqui no gabinete, ou a campo, fazendo aquilo que é necessário para que a administração pública venha realizar aquela necessidade naquele bairro, naquele momento. Como bem disse o rapaz do Vertentes aqui, é presente uma situação do seu bairro, é muito plausível a sua colocação, você foi muito feliz quando você disse que você também está sendo atendido. É porque a gente se faz presente no seu bairro, tampouco no seu bairro como em todos os outros 4 cantos da cidade. Então, as reivindicações, as observações no que diz respeito ao orçamento, uma indagação por conta de uma situação, se vai gastar, se não vai, se vai criar melhores condições para a defesa civil e tudo mais, na questão de educação, saúde, na questão do transporte público. Tudo isso é muito bem-vindo no que diz respeito à observação por conta dos representantes de bairro e das pessoas que se fazem representar aqui por partidos políticos e outras organizações. Agora, vale lembrar e vale frisar que nós estamos aqui trabalhando todos os dias, de domingo a domingo, para representar melhor vocês aqui. Aliás, é nossa obrigação fazer isso. Então, eu gostaria de deixar bem claro que eu aqui falo em nome de todos os outros colegas, não tenho aqui nenhuma procuração para defendê-los ou para falar a esse respeito. Mas a gente sabe que nesses quase 2 anos e 10 meses que nós estamos aqui,
sem nenhuma exceção. Todos os vereadores vêm trabalhando e trabalhando muito para minimizar os problemas que são apresentados aqui por conta de saúde, educação, transporte, infraestrutura e tudo mais. Era isso que eu tinha para dizer até o momento. Muito obrigado. Vereador, passo a palavra então para que a nossa secretária de Finanças possa fazer os esclarecimentos necessários. Bom, vamos ver se eu consegui anotar tudo aqui, gente, porque o ideal seria uma prévia de perguntas, né? Assim a gente já teria aqui. Tá. Então, o vereador Reinaldinho, ele questionou o seguinte: se não arrecadar o valor que foi previsto, ou qual é a receita que poderia não ser arrecadada, é isso? Tá. Então, dentro do elenco das receitas aqui, a gente tem algumas que dependemos de finalização de convênios. Convênios com a União, convênios com o Estado. Lá você encontra convênio do Sistema Único de Saúde como transferência de recurso da União para equipamento médico hospitalar para odontologia dentro das UBSs. A gente também tem lá equipamento médico hospitalar para maternidade. Também do Fundo Nacional de Saúde, informatização da saúde. Nós temos na área de esportes a Praça da Juventude, temos de recurso estadual aquisição de ambulâncias, recurso estadual aquisição de raio-x. Todas essas que eu citei dependem de concretização por parte de outra esfera do governo para estar passando para nós. O que acontece? Se esse recurso não entra, nós não temos como gastar esse recurso. Tá certo? A verba, vamos dizer, a despesa está no orçamento, mas ela só será gastada se o recurso entrar. O mesmo ocorre com todo o resto da receita. Isso aqui a gente tem que deixar claro que é uma prévia da receita. No decorrer da arrecadação, a gente vai concretizando o que tem na despesa. A administração pública, que não é que nem o dinheiro da gente, que a gente vai no banco e a gente tem um cheque especial e vai lá e gastou além do salário. Não, eu só posso gastar o que eu tenho de dinheiro, não tenho condições. Então, o que leva a deixar, não em dúvida, mas pendente de arrecadação, seriam essas verbas resultantes de convênio, tá? Que não se concretizariam. Os demais não, os demais é tudo em cima de estudo, né, que foi feito e uma evolução dessa receita que vem vindo. Uma outra, se vocês podem fazer emendas, né, na despesa, mas vocês querem discutir antes, né? Sim, claro que pode. Eu acho que o Poder Executivo está aberto a isso. Se eu não puder responder, nós temos o Márcio ali, ou o Luiz Fernando, a gente está à disposição. Ou lá na prefeitura, se vocês quiserem, ou a gente vem aqui, né, para maiores esclarecimentos técnicos, porque é o que nós somos, né? Quando a gente fala, eu vim aqui representar o Executivo, mas sou uma pessoa técnica, como o contador, diretor de contabilidade, diretor de receita, são pessoas técnicas, né? Então, a gente fala o que pode e o que não pode, né? Tá, então, isso é aberto, é possível, né? Até fechar lá a parte de vocês concluírem, se a comissão quiser, ou o vereador mesmo, né? Porque é assim, a própria Constituição, se você pegar artigos da Constituição, ela diz que quando o projeto vem para a Câmara, ele pode ser alterado? Pode. Mas ele cita alguns itens que não pode ser alterado. Tá? Então tem que dar uma olhadinha lá na Constituição, qual é o item que não poderia ser alterado por parte da Câmara, né? A própria Constituição comenta isso. Tá? Tudo bem? Tá? Com relação ao partido político, ao senhor Sebastião, né? Vamos lá por parte aqui. Com relação à defesa civil,
já está para ser encaminhado para a Câmara, eu deixei lá no Departamento Administrativo hoje, um resultado de um estudo que foi efetuado, então, para nós encaminharmos um projeto de lei para a Câmara, para reestruturar a defesa civil do município. Justamente porque nós estamos chegando em temporada de chuvas, enxurradas, e há muito risco aí de pessoas, né? Então, de que forma isso vai ser constituído? Vai ser constituído não por um pessoal só ou uma partinha do orçamento. Não vai ser assim. Esse projeto que está sendo encaminhado para a Câmara, acho que depois a Câmara disponibiliza, não é, doutor Wilson? Doutor Wilson? Não, os projetos de lei que é encaminhado e disponibilizado no site da Câmara, né? Então, o que acontece é uma interligação entre todas as secretarias, aonde, quando o senhor me perguntar quanto de valor, eu não tenho como saber quanto de valor, porque eu não sei o tamanho da tragédia se acontecer. Então, isso não quer dizer que não vai ser atendido. Isso quer dizer que todas as secretarias vão ter que estar envolvidas. Nós temos já no nosso município, esse ano passado, várias tragédias. Sim. Várias famílias ficou vista. Mas pessoas foram atendidas. Foram atendidas. Sim. Então, é o que eu estou dizendo. Está vindo um projeto de lei para a Câmara. Então. Então. Só não derrotar, para avançar e explicar, depois eu passo. Só para dar continuidade nas respostas, tá. Porque não isso é uma interrupção. Tá bom. Bom, então o que eu estou dizendo, está sendo encaminhado para a Câmara um projeto de lei, tá? Para que una todas as secretarias, esforço e tenham pessoas treinadas, né, e que já se previna certas tragédias, para que as pessoas que venham sofrer dessas tragédias, elas sejam assistidas, socorridas. Com relação ao monitoramento, eu não tenho valor preciso. Por quê? Porque a gente costuma dizer lá na prefeitura, nós não temos bolinha de cristal. Ou seja, para mim ter um valor específico de uma empresa que vai ganhar, que eu não sei quem é, existe um processo que está tramitando na prefeitura, no qual vai ser aberta uma licitação e uma empresa vai ganhar essa licitação pelo valor que ela vai ofertar para a prefeitura. Tá certo? Então, eu não tenho um valor específico hoje. Com relação à saúde, né? Com relação à saúde, temos 75 mil habitantes e o Estado, o governo federal, repassa para o município per capita R$1 per capita. E isso não é suficiente, não tem condições de atender. Então, a saúde, atualmente no município, ela é bancada inteiramente pelo recurso do orçamento dela. Ou seja, quem banca a saúde no município são os impostos arrecadados aqui no município. Há mais de 20 anos, o Estado não repassa um tostão para a manutenção da saúde no município. O que o Estado passa são verbas pontuais, como eu coloquei aqui, uma ambulância, passa recurso para a construção de uma OBS, de acordo com o convênio. Fora isso, a saúde do município é mantida com recurso próprio do município. Valor construção de um hospital maternidade? Não, de um hospital, valor hospital. Então, hoje nós temos um hospital. E a previsão para a construção de um hospital. Com relação ao transporte público e integração de bilhete único,
eu não tenho conhecimento com relação a esse tipo de despesa, né? Porque o nosso transporte público é concessão, então eu não tenho. Com relação à educação, eu acabei perdendo aqui, mas falou alguma coisa de avaliação, mas aí seria ali o secretário, né, de educação para estar respondendo se existe uma avaliação dentro da escola. Aí tá. Bom, com relação à associação, o senhor Deusdete, ele fala das áreas sociais, definição de hábitos. Bom, definição de hábitos, meio ambiente. Olha, é assim, o que se trata a respeito do meio ambiente, cadê o seu Deusdete? Ah, tá lá. Nós temos hoje no orçamento uma secretaria de planejamento, uma secretaria de meio ambiente e que vem realmente fazendo ações aí no município. Eu sei que carece de muito mais, não é só isso, mas para responder assim, pontualmente o que está sendo feito em cima do meio ambiente, eu acho que teria que estar sendo o secretário do meio ambiente para estar ali respondendo, mas que vem sem cuidando, né, com relação às áreas sociais. A Secretaria de Assistência Social, ela tem diversas famílias, não é pouca, só na renda mínima, mais de 800 famílias que recebem pontualmente todo mês ajuda, que é do recurso municipal, não é nem de fora. A gente tem diversos programas lá. Do Fórum de Debates, a senhora Tânia, né? Então, para ser sincero, é uma surpresa para mim essa ONG Fórum de Debates. Cadê a dona Tânia? Ah, está aqui. Vocês têm cadastro na assistência social, no Conselho de Assistência Social? Vocês têm cadastro lá? Ah, então. Tá. Não, mas tem que ter... No Conselho da Assistência Social. Porque uma das dificuldades que a gente às vezes tem para realizar projetos na cidade é justamente a falta de ONGs que peguem esses projetos para realizar. Então, a gente tem buscado ONGs, procurado ONGs até fora do município, porque a gente não encontra. A dona Maria Luzia, que é secretária de assistência, ela tem uma dificuldade muito grande. Nós recebemos verbas do Estado para assistência social, para trabalhar com jovens, e a gente não encontra ONGs. Eu não sei se seria o caso da senhora se cadastrar para até uma realização desse projeto, aonde é repassado os subsídios, tá certo? Depois, se for o caso, a gente conversa, né? Com relação a alguém da sociedade, o seu Renê, ele falou a respeito da construção, seu Renê, né? Da construção de escola de ensino fundamental. Não, calma lá. Qualidade. O senhor questiona aqui que não sabe por que as crianças saem da escola sem estar estudando. Então, esse tipo de questionamento, acho que quem teria que estar respondendo para o senhor seria o secretário de Educação. Eu não vou invadir a área dele, tá certo? Como eu sou técnica na minha área, ele é técnico na área dele. Mas, quanto à qualificação, eu digo para o senhor que vem sendo dado, o que não estava acontecendo com os professores, vem sendo dado bastante qualificação para os professores. Eu até fico em relação ao senhor, porque eu também, quando eu estudei, no primeiro ano a gente já sabia ler e escrever. Minha cartilha foi a caminho suave, tá certo? Só que assim, eu também às vezes questiono certa correlação, porque eu tenho uma sobrinha em escola pública, eu também vejo, mas a realidade dessas crianças não é a nossa. Por isso que eu digo, eu não sou a pessoa técnica para responder de educação. Mas eu digo que a criançada de hoje, parece que já nasce falando, né?
Então, o mundo dele não é o nosso mundo. Então, a gente tem que estar aberto para essas coisas, né? Agora, se não sai escrever, mas os recursos utilizados na educação, eu digo para o senhor que é mais de 25%. Mais que 25%. Mesmo que a senhora relatou aí que tinha que ser tratado na Secretaria da Educação, eu quero questionar que a senhora é da Secretaria de Finanças. Sim. Deveria vir com valores. Sim. Sim. Então, eu tenho os valores. Sim. Eu tenho valores. Olha aqui, eu tenho valores, sim. Tá vendo? Então, eu quero saber se tem. Só um minuto. Ela vai passar os valores. Paraíba. 27, 30, 31. Deixa eu somar aqui. Não tem estimativa. Aí a audiência é com planejamento. E os valores aqui tem. Então tá bom. Então, o senhor quer anotar, por favor? Olha, na Secretaria da Educação, 2.662.000. Para o Centro de Psicologia, R$23.000. Para a Educação Infantil, 7.012.000. Para o Ensino Básico, R$19.367.700. Para a Educação Especial, R$360.000. Para o Fundeb, R$27.800.000. Para a Secretaria de Saúde, só na Secretaria, R$840.000. Para o Fundo de Saúde, R$31.826.700. Tá? Aqui tem construção de unidades básicas. Tá certo? Unidades básicas. Continuando respondendo à sociedade, que eu parei aqui no senhor René, né? Então, qualificação para os professores estão sendo dado. Agora, com relação ao que a criança aprende ou não, eu deixaria para o técnico da área responder. Com relação... Só um minutinho para ela concluir, por gentileza. Com relação à saúde, o senhor perguntou saúde também, não foi? Então, o senhor comentou que só conhecia um posto de saúde, o hospital maternidade e pronto atendimento. A cidade, hoje, é contemplada com 5 unidades básicas de saúde. Está sendo fora o hospital maternidade, os 2 pronto atendimentos, a UBS do centro aqui, nós temos mais 4 unidades básicas. Está sendo construída uma lá no Jardim Real, tá? Só que tudo isso é insuficiente, não é isso? Mas que existe todas essas unidades no município. Fora isso, nós temos uma unidade móvel de saúde que percorre os bairros, né? E fora que a gente tem os centros especializados de pessoal com problema mental e outros centros, né, especializados. O senhor Mário, ele comenta da Defesa Civil. O da Defesa Civil, que ele comenta que tem queimada e o bombeiro não vem. Atualmente, a Prefeitura mantém um convênio com o Corpo de Bombeiros, no qual eles atendem o município. Só que eles atendem o município de Arujá e a região. A Prefeitura tem um convênio para bancar, justamente para ser socorrida num momento aí grave. Com relação ao bairro, que ele falou que ele mora no Jacarandá, ele mesmo cita que ele está sendo atendido, mas que a enxurrada leva a pedra, né? Leva tudo, a Guia Sardesa está sendo perdida. Eu vou apontar aqui e levar, mas dentro da Secretaria de Obras tem verba lá para pavimentação, recapeação, né? E com relação à Defesa Civil, é o que eu estou dizendo. Vai vir um projeto de lei para a Câmara e em cima disso vai ser trabalhado. Mas existe valores, secretário? É porque é englobado em todas as secretarias, não é um só, não é desse um só. Tá? Todas as secretarias. A senhora terminou? Muito obrigado. Muito obrigado. Quero agradecer à secretária de Finanças, que terminou de responder os questionamentos feitos
pela partido político, entidades, cidadãos. Quero registrar a presença do nosso secretário de Cultura, vereador Souzão, que estava aqui. Só quero novamente dizer que no dia 20/10 e no dia 22/10, no jornal da cidade de Arujá, foi publicado o convite para a sociedade comparecer na Câmara Municipal nesta data e horário para participar desta audiência pública. Também dizer que o projeto de lei, os anexos, ficaram à disposição, estão à disposição no site da Câmara Municipal, como também está à disposição na tramitação do projeto 233 de 2011. Quero agradecer a presença de todos vocês que vieram atender esse nosso convite, agradecer a presença da nossa secretária de Finanças, a dona Inês, os demais funcionários da Prefeitura, que aqui também vieram, Luiz. Quero também agradecer a contribuição dada pela dona Tânia, do Fórum Debates de Arujá. Quero dizer para a senhora que está havendo uma previsão de despesa para várias entidades e organizações na cidade de Arujá. Então, a AFA, Associação Fraterna de Arujá, mantenedora da creche Acalanto, a APAI, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, o Centro Arujaense de Apoio às Ações Sociais, o Centro de Educação e Capacitação Profissional Professor Francisco Saraiva, Corpo de Bombeiros recebe também um subsídio, há 2 convênios com a Polícia Militar recebe uma gratificação específica, os policiais têm esta previsão, e também a AEUTA, Associação dos Estudantes Universitários e Técnicos de Arujá, também são credenciados e recebem também, já recebem e têm a previsão de receberem subsídios. Todas essas ONGs estão cadastradas, evidentemente, na Secretaria de Assistência Social, que é uma exigência legal. Quero agradecer a contribuição, então, dada pela senhora, pelo senhor Mário, pelo Paraíba Car, Sebastião Vieira de Lira, presidente do PSDC, E o René. Ao senhor René e ao senhor Mário, como também agradecer a contribuição aí do Deusdete, presidente do Movimento de Moradia e de Cidadania da cidade de Arujá. Também o objetivo desta audiência, a cidade de Arujá ainda não adotou o orçamento participativo, ou seja, aonde acontecem as reuniões nos bairros ou em determinadas regiões, o poder público inicialmente colhe todos os anseios da população, aí condensa num projeto para mandar para a Câmara. Seja como for, esta é a segunda vez que eu presido a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, e a comissão, por todos os seus membros, tem sempre como objetivo o vereador Jussival, o Dr. Márcio Oliveira, que é o relator, o vereador Reinaldinho e o vereador João Godoy. O que acontece? A partir de agora, esta audiência ouviu a sociedade, ela ouviu os representantes de partidos, da sociedade civil, os cidadãos, ouviu, e a comissão vai franquear até o dia 28, sexta-feira, às 17 horas, para que a sociedade civil, mas também os vereadores individualmente, os vereadores possam apresentar emendas individuais ao projeto de lei. Prazo é às 17 horas de sexta-feira, dia 28/10. Nobre vereador Reinaldinho, a partir
do dia 28, para os vereadores, só emendas de acordo com o regimento interno, ou seja, aquelas apresentadas por comissões permanentes da Câmara Municipal. Então, os vereadores, individualmente, têm até sexta-feira, dia 28/10, às 17 horas, para protocolizarem as emendas individuais à Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2012. Os representantes da sociedade civil organizada, partidos políticos, ONGs, como também os cidadãos, têm também até às 17 horas da sexta-feira, dia 28/10, até às 17 horas, para apresentarem as sugestões de emendas para a comissão. Também protocoliza na Secretaria da Câmara Municipal as sugestões de emendas. Eu já estou aqui convocando a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária para uma reunião na sexta-feira, na quinta-feira seguinte, vai ser dia 27, não a outra, dia 3, para dia 3 de novembro, às 10 horas, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária vai se reunir para analisar estas propostas essas sugestões trazidas pela sociedade civil e, eventualmente, elaborar emendas pela comissão. Então, as sugestões de emendas feitas pela sociedade civil serão apresentadas exclusivamente pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, aquelas que forem, evidentemente, acolhidas. Então, é importante esse tipo de participação. Às vezes, a pessoa vem e até entra num assunto que não é pertinente à audiência pública específica do orçamento, mas para nós é importante, como representantes do Poder Legislativo, recebê-las para encaminhar, evidentemente, à Secretaria de Educação, à Secretaria de Obras. Então, a participação da sociedade é sempre muito bem-vinda e sempre recebida com muita alegria pela Câmara Municipal. Então, fica assim determinado mais uma vez: os vereadores poderão apresentar emendas individuais até o dia 28/10, às 17 horas. A partir daí, as emendas só poderão ser apresentadas por comissões permanentes. A sociedade civil também organizada e os cidadãos podem apresentar sugestões de emendas à lei orçamentária até o dia 28, também às 17 horas, protocolizando aqui na Secretaria da Câmara Municipal. O projeto de lei da Lei Orçamentária Anual continuará à disposição no site da Câmara Municipal para que as pessoas que eventualmente queiram melhor estudá-lo possam elaborar suas propostas. Não havendo mais nada a ser tratado, eu declaro encerrada a presente audiência pública, agradecendo mais uma vez a presença de todos, da imprensa e dos internautas que nos assistiram. Muito obrigado a todos, muito obrigado à secretária Inês pelos esclarecimentos.